Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Barreto, eu sou acupunturista e eu quero te dar as boas-vindas aqui no meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns mitos da acupuntura auricular ou auriculoterapia. Mas antes eu quero te pedir para ativar o sininho, se inscrever aqui no canal, para que mais conteúdos como esse possam ser feitos e que você seja notificado. Mas vamos lá! Eu trabalho há muitos anos com acupuntura auricular e muitos pacientes vêm com aquele mito assim, de quanto mais pontos melhor, né? Ou dizem assim, Camila, enche a minha orelha porque hoje eu tô muito desequilibrado, ou tô precisando muito, tô com muita dor. Coloca bastante ponto aí para eu perder a fome. E aí tá o primeiro mito, né? Para auriculoterapia não é quanto mais pontos melhor. E não existe isso, este ponto é para isso, ou este ponto é para aquilo. Os pontos sintomáticos eles existem sim, por exemplo, ponto ansiedade, ponto cefaleia, porém eles precisam de um tratamento de base, de um tratamento de suporte. Muitas vezes as combinações de pontos elas não funcionam porque o terapeuta ele baseia o seu tratamento nos sintomas. O paciente chega com uma lista de sintomas e para cada sintoma que o paciente refere, ele vai colocando um ponto. Isso talvez funcione por 1, 2 semanas, 3 sessões, mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? O paciente ele vai voltar com a sua queixa inicial, ou quando parar de fazer acupuntura, ele não vai ter melhora. Isso de uma forma geral, né? Então eu costumo dizer até para os meus alunos que uma combinação de pontos bem feita para a acupuntura auricular, ela não tem muitos pontos. Sempre trabalho com um menos é mais. Claro que existem sim as exceções, onde a gente, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, que tem vários pontos dolorosos, a gente acaba colocando mais pontos sintomáticos. Porém, não podemos deixar de lado os pontos base, que são aqueles pontos relacionados aos elementos. Então existe um segredinho, né? Que primeiro, o diagnóstico, né? Um diagnóstico bem feito, né? Ele vai ser certeiro. Quando a gente faz um diagnóstico bem feito, na primeira sessão o paciente já tem resultado. O segundo segredo, eu falo sobre a ordem de colocação dos pontos. Na orelha da gente, aqui eu tô com a minha orelhona gigante, eu sempre coloco para os meus alunos sobre os locais de inervação da orelha. A auriculoterapia ela funciona tanto porque os canais de energia, né, os 12 canais, todos eles de alguma forma passam pela orelha, né, se relacionam com a orelha, então esse é o primeiro ponto que funciona. E uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é a parte da inervação mesmo, da neurofisiologia. O nervo vago, por exemplo, que ele é um nervo responsável pelo ritmo cardíaco, pelo ritmo respiratório, pelo bom funcionamento do estômago. Este nervo ele coordena funções vitais muito importantes. E na orelha ele tem a sua representação. Ele inerva a parte da concha, essa parte aqui dentro, mais dentro da orelha, né? A parte da concha é inervada então pelo nervo vago. Quando a gente puntura esta região, a gente aumenta o tônus do nervo vago de forma indireta. E aumentando o tônus do nervo vago, a gente vai ter a resposta do quê? De relaxamento, de diminuição da pressão arterial, de diminuição da frequência respiratória, de melhora da inflamação, já que o nervo vago também atua nisso. Então, na minha concepção, toda combinação de pontos de auriculoterapia ela deve envolver algum ponto de relação na concha, que são os pontos onde a gente aumenta o tônus do nervo vago. E olha só como a medicina chinesa ela é perfeita, né? Há milhares de anos, milhares não, né? Há milênios, 4.000 anos, quando os chineses já descreviam esse trajeto dos canais de acupuntura,
passando também pela orelha, não se sabia ainda sobre nervo, sobre o nervo vago e função do nervo vago. Anos depois, muitos anos depois, é que se foi fazer esse trajeto. E os pontos principais de acupuntura que passam pela região da orelha e que são de responsabilidade, então o nervo vago atuar, né? São os pontos dos 5 elementos, né? Então esses canais que representam, cada um representa um elemento, cada um representa um órgão interno. Estes órgãos internos, eles estão representados na sua somatotopia na parte interna da orelha. Então na parte interna a gente tem pontos, por exemplo, o ponto fígado, que representa o elemento madeira, o ponto baço representando o elemento terra, o ponto coração representando o elemento fogo, o ponto pulmão ele representando o metal e o ponto rim representando a água. Todos esses pontos ficam em locais de inervação do nervo vago, ponto onde a gente tem acesso direto ao sistema nervoso central, que vai então desencadear uma cascata fisiológica com a liberação de neurohormônios, levando então a toda a resposta no corpo, respostas fisiológicas, né? Então, quando as pessoas dizem que a auriculoterapia ela é emocional, é um efeito placebo, não. Isso comprova que a auriculoterapia ela tem respostas sim, né, no corpo, tem respostas sim no sistema nervoso, no sistema hormonal. Tá? E em foco aqui, o menos é mais, menos é mais. Não adianta colocar encher de ponto nessa região do nervo vago. Basta que se faça o diagnóstico correto, se identifique o elemento que é a base, a causa de todas as questões apresentadas pelo seu paciente, punture este ponto e acrescente alguns pontos sintomáticos que você vai ter uma ótima combinação. Certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, comenta aí, curte, compartilha, me ajude a tornar esse conteúdo mais relevante para que mais conteúdos como esse possam ser preparados. Certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais!